Hoje, o título da mensagem é A Maturidade de uma Mulher. Será esse assunto, né? Será que nós estamos falando de idade? Será que nós estamos falando da terceira idade? Ou o Senhor quer nos dizer algo para além, né, da nossa idade cronológica? De fato, a Bíblia nos diz que as mulheres mais velhas têm muito a ensinar, que as mais jovens possam aprender com a sabedoria das mais velhas. Mas o que nós vamos trazer hoje aqui é sobre uma maturidade que transpõe a questão da idade. Uma maturidade espiritual que só o Senhor pode nos dar. Porque não é de se assustar que muitas mulheres, mesmo já tendo idade avançada, continuam ainda infantilizadas, né? Não é raro de se ver mulheres que, apesar da idade, ainda estão buscando roupas e atitudes e vivências imaturas. Isso porque só Deus pode trazer uma maturidade espiritual para as nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Buscando na Bíblia sobre uma mulher que pudesse nos ensinar sobre maturidade, né? Eu fui lá em Gênesis e o nome Tamar saltou aos meus olhos. Porque a maturidade, ela vai nos ensinar a sair do lugar de vitimismo, a sair do lugar de passivo, aquele lugar onde nós estamos ali reféns da vida. Não mais isso. Deus nos chamou para estarmos num posicionamento de quem entendeu que foi chamada, de quem entendeu que em Deus pode fazer todas as coisas e que tem a qualidade do alto, as virtudes do alto. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 38, nós vamos ler a partir do versículo 1. Gênesis 38, a partir do verso 1. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá à sua nora Tamar: more como viúva na casa do seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosquiadores do seu rebanho em Tímina, com o seu amigo Hira, o adulamita.
Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquiar suas ovelhas. Ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? E disse ele: eu lhe mandarei um cabritinho do meu rebanho. E ela perguntou: você me deixará alguma coisa como garantia até que eu o mande? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o selo com o bordão, o cajado que você tem na sua mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou-se dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou. E perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. E disse Judá: fique ela com o que eu lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: sua nora Tamar prostituiu-se, e na sua prostituição ficou grávida. E disse Judá: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao seu sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. E acrescentou: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Quando lhe chegou a época de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Mas, quando ele recolheu a mão, seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá até aí. Tamar, uma estrangeira, uma mulher cananeia. Sabia que ela está na linhagem de Jesus? Lá no Evangelho segundo Mateus, nós encontramos 4 mulheres na linhagem de Jesus. Das 4, 3 estrangeiras. E dentro dessas 3, Tamar uma delas. Nós temos Tamar
né, que vem aqui para nos mostrar uma maturidade espiritual. Nós vemos um posicionamento dessa mulher que chega até a nos impressionar, né? Como que, será que foi certo? Será que foi errado? O que eu faria no lugar dela? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje, para olharmos para essa mulher como aquela mulher que fez o que era necessário para cumprir o seu propósito. Porque, queridos, a vida nunca vem num formato assim de flores. A vida nunca vem tão bonita quando ela é vivida. Alguém já disse, vale repetir, uma história só fica bonita depois de escrita. Porque em todas as situações da vida, por melhores que elas sejam, nós estamos no mundo. Já percebeu? Que às vezes nós idealizamos tanto e as coisas nunca saem conforme nós idealizamos. E quantas de nós passa a ficar triste, cabisbaixo, ou até desistir das coisas, porque idealizou, mas as coisas não saíram conforme idealizamos. A vida nunca vem perfeita diante de nós. Ela nunca vem pronta. Porque a atmosfera que nós estamos nela é a atmosfera do pecado. Mas Deus enviou para habitar dentro de nós o Espírito que é santo, que é perfeito, aquele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Então, quando nós olhamos para Tamar, nós não podemos condená-la. Tamar nos aponta para a graça de Jesus, para o amor de Deus. E para a condução do Espírito, os caminhos do Espírito, eles não são caminhos tão óbvios, não são caminhos que muitas vezes estão escritos nos nossos planos. Por isso o próprio Jesus diz, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas nós temos que estar aptas. Diante do que for, a situação que vier para nós, na nossa história, nós precisamos da sabedoria do alto. Sabe como água? O Espírito Santo, uma das tipologias dele na Bíblia é a água. E o Espírito de Deus pairava sobre a água. Por quê? Você já viu que a água, ela faz o contorno de todos os obstáculos? Se tiver uma fresta por baixo, ela passa dos lados, por cima. E essa é a tipologia que nós vemos em Tamar. Porque olhando para ela, uma cananeia, vamos voltar um pouquinho. Judá, um dos 12 filhos, né, do patriarca Israel, Jacó, teve 12 filhos, dos 12 dele, Judá foi aquele da linhagem de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Lembra que ali, se você for olhar, antes do capítulo 38, nós vamos deparar com a história de José com os irmãos. Houve uma situação muito triste, que os irmãos, um conluio ali, né, de 10 irmãos, dentre os 10 estava Judá, eles intentaram matar José. Judá foi um dos que falou, não vamos matar o nosso irmão. Mas então eles mudaram o plano e concordaram em vender José. E José, contra a vontade dele, foi vendido pelos irmãos como escravo do Egito. Mas o coração de José estava conectado com Deus, e mesmo saindo do que ele planejava, o plano de Deus estava ali, firme na vida de José. Já Judá, aqui no capítulo 38, você percebe que logo no verso 1 fala, depois deste tempo, qual tempo? Este tempo difícil. Judá não conseguiu voltar para a casa do pai. Ele tinha na memória dele o que ele havia feito. A mentira que tinha sido contada para Jacó.
E ele não suportou ficar na terra do pai, no meio da parentela, e ele saiu de lá e foi para uma terra estrangeira. E nessa terra estrangeira, eu falo que quando a coisa está ruim, sempre tem como piorar. É o que a Bíblia diz, um abismo puxa o outro. Para fugir do problema, estava dentro dele, não adiantava ele sair da terra dele. Ele foi fugir e foi para uma terra estrangeira. E chegando lá, ele se envolve com uma mulher estrangeira e ali ele tem 3 filhos. A Bíblia vai nos dizer que desses 3 filhos, 2 morreram. Onã e Selá, os 3 filhos de Judá. Os 2 primeiros, Deus viu que eles eram maus. O primeiro, nós não sabemos o que é que ele fez. Só sabemos que Deus viu que ele era um homem mau. E Deus o matou. Quem o matou? Deus. Deus viu a maldade dele e o matou. E ele era casado com Tamar. Ele era o primogênito de Judá. E esse tinha se casado com Tamar. E se nós lançarmos os olhos para essa mulher, a vida dela ali, nós não conhecemos antes dela se casar com mas já dali para frente a gente já vê, se casou o primeiro marido, um homem mau. E aí, segundo a lei do levirato, uma lei judaica, o primogênito, ele tem direito à porção dobrada. Então, vindo ele a morrer, o segundo filho, ele tem a obrigação de se casar com a viúva do irmão, fazer nela um herdeiro. Então, Onã, ele se casou, né? Ele foi fazer as vezes de marido e o primeiro filho dele seria então o herdeiro de Judá. E Onã, sabendo disso, o que é que ele fazia? Ele lançava o sêmen na terra, porque ele pensava consigo, se eu não fizer um filho nela, eu continuo sendo herdeiro. Na sucessão, se eu não der um filho para o meu irmão mais velho, eu fico o herdeiro de todas as coisas dele. Então, Deus também viu que Onã era mau. E Tamar ali vivendo aquela situação, porque primeiro ficou viúva, depois um homem que a usava. Imagina a situação dessa mulher. Dentro de uma família, dentro de uma casa, sendo usada. Se sentia desprezada, rejeitada, porque aquele segundo marido não a amava. Ele só queria se valer do prazer que ele tinha com ela, e ele estava se importando com o dinheiro, com o que ele ganharia com aquilo. E ela estava ali. Nada de errado Tamar fez. Ela estava até então refém de toda aquela situação. Mas Deus estava vendo tudo. Deus viu que aquele homem também era mau. E o que aconteceu com Onã? Morreu. E Judá, ao ver tudo isso, é algo muito natural do ser humano, né? Ele não conseguiu pensar que o erro e a maldade estivessem nos filhos dele. Pensou que era Tamar, que era uma viúva negra, uma mulher amaldiçoada, que o problema estava nela. Então, o que é que ele fez? Ele foi e falou com ela, agora você vai para a casa do seu pai e se guarde lá e espere até Selá crescer. Quando ele crescer, eu vou te chamar de volta, para que ele possa fazer as vezes de marido, para que ele possa cumprir com a obrigação dele, com a sua vida. Hoje para a gente é difícil compreender isso, porque nossa cultura e a própria legislação é diferente. Mas vamos pensar num tempo em que o valor da mulher estava diretamente ligado ao casamento e ao matrimônio.
Uma mulher que não se casasse e que não tivesse filhos era como um zero à esquerda. Era uma mulher inútil que não servia para nada. Então, se a mulher tivesse alguma esperança de ter algum reconhecimento, algum propósito na vida dela, ela tinha que estar ligada a um casamento e ela precisava dar filhos ao marido. Para a situação de Tamar, né, nesse contexto, estava muito difícil, porque ela voltou para a casa do pai sem poder casar-se de novo. Porque lembra lá de Ruth, quando a sogra dela, Noemi, quando Ruth fica viúva, a sogra dela fala com ela: volte para sua casa, você pode se casar de novo, eu te libero. Judá não fez isso com Tamar, não. Judá não liberou ela para casar. Ele falou: vai, guarde a sua viuvez. Você é uma mulher viúva que ainda aguarda o meu filho Selá crescer. Então, ela voltou para a casa do pai e chegou notícia para ela. Chegou notícia, o tempo passou. A esposa de Judá morreu. E ela ficou pensando: o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha história? E é aí que entra o assunto, a maturidade espiritual. Quando a gente percebe que a maturidade chegou, é quando nós estamos atentos àquilo que Deus está fazendo. Nós não estamos mais à deriva, nós não estamos mais à mercê das decisões alheias. A nossa vida não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos de Deus. E quando nós temos essa consciência, nós não saímos atropelando tudo. Deus cria circunstâncias, oportunidades. Deus faz acontecer. O nosso Deus é aquele que faz o impossível acontecer. Quando uma mulher alcança a maturidade espiritual, sabe o que acontece? O impossível se torna inevitável. Gente, pensa comigo as possibilidades de Tamar se engravidar de Judá. O percentual era baixíssimo. Era dificílimo. Mas ela não olhou para o percentual, ela não olhou para as dificuldades, ela simplesmente seguiu o instinto da maturidade espiritual. Ei, sofrimento na nossa vida só serve para nos amadurecer. Sofrimento na sua história não pode te enrijecer, não pode te obstruir a esperança, te fazer desistir no caminho, fazer com que você perca a direção. Não perca a direção. Lance os seus olhos para Cristo. Ele pode dar sentido a tudo isso que te fizeram. Ela não ficou de braços cruzados. Ela não ficou como alguém que era uma refém, uma vítima de toda a história, sabe? Nós precisamos virar a chave. Para de repetir a sua história de tristeza. Para de querer pessoas para afagarem o seu ego e para você juntar como aquelas que te dão razão, para você sentir força. Tenha força na sua vida no Senhor. Não queira que ninguém tenha dó nem piedade de você. Não exponha a sua vergonha, as suas mazelas. Se chorar, chore aos pés do Senhor. Se clamar, clame àquele que pode fazer algo por você. E foi o que Tamar fez. Ela não foi pedir socorro para mais ninguém a não ser, colocou nas mãos do Senhor. Tamar era uma mulher que foi ignorada pelos 2 primeiros maridos e depois pelo sogro. Ignorada. Sabe aquela situação? Vai, eu vou resolver para você, mas não resolve. Eu vou te procurar, mas nunca te procura. A pessoa já até esqueceu. E você está parada, você está esperando. Espere orando e agindo.
Esperar em Deus não é uma espera passiva, é uma espera aberta para as direções do Espírito, para as viradas de chave. Tamar foi silenciada e ela foi colocada à margem pela própria família, que deveria protegê-la. Talvez você tenha alguma semelhança na história de Tamar. Talvez aqueles que deveriam te proteger não te protegeram. Talvez você passou por algum tipo de abuso, ainda quando criança, ou rejeição. Eu não sei, Deus sabe. Deus nos conhece a cada uma na sua especificidade, na sua intimidade. Tamar foi tudo isso. O ponto da virada, ela vive uma história marcada por decisões de homens que a negligenciaram, mas houve um ponto de virada. Sempre haverá um ponto de virada na vida daqueles que andam com Deus, na vida daquelas que carregam a esperança viva, a esperança em Cristo. Percebendo que Judá nunca cumpriria a promessa que lhe havia feito, Tamar toma uma atitude ousada. Oh, o Espírito Santo não nos deu espírito de covardia, nem de timidez, mas nos deu espírito de ousadia, de intrepidez e de equilíbrio. Não confunda ousadia com loucura. Ousadia, intrepidez e equilíbrio. Tamar foi conduzida a um plano ali que ela pôde cuidar de cada detalhe. Enquanto eu meditava nela, eu me lembrei de Esther. Esther também, quando ali usada por Deus para quebrar o aguilhão da morte, para quebrar o decreto de morte sobre o povo judeu, ela foi instruída com sabedoria, não atropelou as coisas, foi pautada com inteligência, com perspicácia, um primeiro encontro, depois um segundo, a oportunidade certa, jejum, oração. É assim que nós trabalhamos, é assim que nós vivenciamos o propósito de Deus. 6 passos, sacrifica, toma uma decisão, ora, observa. Ela inclusive esperou. Ela esperou bastante tempo. Selá já era adulto. E Judá não ia chamá-la para vir casar com o filho dele. Tanto que ao final ele mesmo diz, ela é mais justa do que eu. Então Deus a usa ali, ela se coloca no caminho onde Judá passaria. Judá se aproxima dela sem reconhecer quem ela era. Aqui também nós vamos ver um contexto bem específico. Na cultura judaica, havia ali como que uma temporada em que havia a liberalidade para a prostituição cultural. Era permitido naquela sociedade. Então, ela cobriu o rosto e ela se passou como uma prostituta cultural. E ali, aquele homem que estava viúvo, também dentro da cultura, lhe era permitido. E ali ele se deitou com ela, sem saber que era a nora dele. Olha só que virada. Tamar engravida de Judá e guarda dele objetos que provariam a sua verdade. Quando Judá tenta condená-la, ela apresenta os sinais e ela declara, lá em Gênesis 38, 26, nós lemos, ele declarou, ela é mais justa do que eu. Judá os reconhece e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu deveria tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Bom, a partir desse momento, a história de Tamar muda completamente. De injustiçada, ela se torna justificada pelo próprio Deus. Ela passa a ser mãe de gêmeos, e um dos gêmeos, Pérez,
está ali na linhagem de Jesus. Foi através de Pérez que veio Jesus. Então, essa maturidade espiritual vai nos ensinar muito que nós podemos ser vistas por Deus. Tamar pode ter sido ignorada pelos homens, mas ela não foi ignorada por Deus. Foi Deus que preparou tudo. Foi Deus que preparou o momento certo. Foi Deus que a instruiu a estar no caminho. E ao se deitar com Judá, foi Deus que gerou dentro do ventre de Tamar. Que coisa maravilhosa. Não vemos nada muito religioso, não é mesmo? Eu gostei de trazer essa história, porque a maturidade espiritual te traz para um lugar que o gesso religioso é quebrado. Os ritos repetitivos, aquele formato tão limitado da religião, sem intimidade com Deus. Sabe, aquela religiosidade vazia cai por terra na história de Tamar, porque ela se posiciona de uma maneira diferente, ela se posiciona de uma maneira irreverente. O silêncio da injustiça não é o fim da história. Tamar tentou por vias humanas ser honrada, mas foi a justiça de Deus que a ergueu. Há lutas que só o Senhor pode resolver e Ele resolve no tempo certo. Deus transforma causa em propósito. Você crê nisso? Você pode olhar para o caos que está ao seu redor e crer que Deus vai colocar as coisas no lugar. Deus vai organizar aquilo que parece inusitado, aquilo que parece improvável. Deus pode fazer e é assim que Ele faz. Ele deseja fazer. Nada está fora do alcance e da redenção do Senhor. Mulheres de fé precisam de coragem. Coragem não significa rebeldia. É decidir não morrer no lugar onde te colocaram. Coragem é se levantar todos os dias e dizer: o meu Redentor vive e reina, e Ele vai dar jeito na minha história, mesmo que todas as coisas estejam fora do seu ideal. Talvez você tenha idealizado um casamento, um marido, talvez você tenha idealizado seus filhos, ou idealizou sua profissão, ou idealizou seu ministério, ou idealizou uma amizade. E eu tenho para te dizer que sair daquilo que idealizou, daquilo que você mesmo planejou, é o plano de Deus. Porque quando Ele sai do formato que você fez, Ele vai mostrar a glória dEle. Os planos humanos são pequenos, os nossos pensamentos são limitados. Por isso, o chamamento de Deus para a maturidade espiritual é algo necessário. Você precisa acordar para o seu propósito, ter coragem de, a cada oportunidade, dizer: eis-me aqui. Me tira do lugar, Senhor, onde eu não devo mais estar. A sua oração precisa ser aquela. Tamar foi retirada de um lugar onde Deus desejava tirá-la. Há mulheres hoje como Tamar, machucada por promessas quebradas, presas em ciclos que nem começaram, apagadas por decisões alheias, esperando justiça. A mensagem para estas mulheres é: Deus vê, Deus sabe e Deus já tem um plano pronto. Você só precisa estar aberta, madura, disposta, posicionada. Saia do vitimismo, saia daquele lugar em que você se sente amarrada, presa. Se liberte no Senhor, creia que através de você Ele pode fazer todas as coisas que Ele deseja. E para finalizarmos, nós vamos entender aqui dos 3 objetos que ela pede. Na verdade, ela pede uma garantia, né? E ela pediu ali o bordão, versículo 7. Deixa eu ver aqui. Põe para mim aí,
Jonathan. Deixa eu achar aqui. Gênesis 38, 18. Amém. Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão, o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu. Então, o selo, o cordão e o cajado. Isso tem um simbolismo, tem um significado para nós, sabe? Tem a ver com a nossa jornada em Deus. O selo, o Espírito Santo é chamado de o nosso selo. A nossa promessa, em 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 21 ao 22, nós vamos ver aí o Espírito Santo como essa garantia, né? 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 21 ao 22. A história nos mostra que os homens importantes nos tempos bíblicos tinham um selo para a sua identificação. Esse selo identificava Judá, quem ele era ali, a patente dele na sociedade. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você tem o selo, você tem a garantia do que está por vir. Você não precisa caminhar com medo, como se você estivesse sozinha, como se as circunstâncias pudessem te engolir. Não posicione-se como vítima, com medo. Levante-se todos os dias e se lembre: eu carrego o selo da promessa, eu carrego o Espírito do Altíssimo, e por meio dele eu vou viver meu propósito nessa terra. Deus vai fazer o que for preciso, mas vai acontecer. A sua mente, ela tem que estar de acordo com essa palavra, entende? Porque é essa palavra que traz a virada. A virada de chave depende de uma mente transformada pela palavra. Não vos conformeis com este século, mas deixai-vos transformar o vosso entendimento por meio da palavra. Você tem o selo, assim como Tamar. O selo foi a garantia de que ela não fosse morta, queimada viva. A tipologia do juízo, haverá juízo sobre a terra. O fogo consumidor irá consumir toda palha. Tudo aquilo que não é eterno será queimado. Mas aqueles que carregam o selo da promessa, toda obra feita pelo Espírito Santo subsistirá ao fogo. Não sofrerá dano aqueles que carregam o selo do Espírito Santo. Tamar tinha o selo e não foi condenada a ser morta, queimada viva. Também o cordão. Quando falamos de cordão, nos referimos à estrutura, ou seja, à congregação, à comunidade que gera a comunhão. Não entra nessa onda, essa forma cultural dessa geração corrompida de achar que pode servir a Deus e ser igreja sem estar numa congregação, sem ter comunhão numa igreja. Não caia nessa mentira. Nós precisamos uns dos outros. Ei, não são os anjos que nos protegem, é a nossa comunhão, é a nossa conexão. O Senhor ordena aos anjos a respeito de coisas sobrenaturais, mas muitas das coisas naturais na nossa jornada, nós somos protegidos pela comunhão aqui dentro, no meio da congregação, um auxiliando o outro. Você precisa se encontrar na congregação, você começa a servir na congregação, você começa a dar frutos na congregação, e isso significa o cordão, porque o cordão era o que carregava o selo. O selo não estava ali solto, ele estava num cordão.
Nós precisamos da congregação, porque senão o Espírito Santo será tirado, o selo será tirado. E por último, ela também tinha ali o cajado. Tamar pediu também o cajado, ou seja, a autoridade. Lembra que quando Deus envia Moisés ao Egito para livrar o seu povo, o mesmo faz diversos sinais com o seu cajado? O cajado também é a ferramenta de trabalho de um pastor. A igreja carrega consigo o selo, que é o Espírito Santo, o cordão, que é a unidade na congregação, e o cajado, que é a autoridade. Maturidade espiritual. Uma mulher madura, ela alcança esse nível em Deus, e a partir de aí, ela consegue ir mais livremente no alvo, para cumprir o propósito, sem ficar presa, obstruída, sem embaraços.